Todo ano a história é sempre igual. Quando chega essa época da temporada, os torcedores dos clubes brasileiros já começam a ficar preocupados com a possibilidade de dar adeus para alguns dos seus jogadores preferidos. A janela de transferência do meio da temporada é o momento em que os times mais poderosos do planeta costumam visitar a América do Sul para fazer a limpa nos atletas mais talentosos e promissores que têm se destacado por aqui. Por isso, nesse vídeo, você vai conferir a lista de 6 jogadores que devem deixar o futebol brasileiro no meio deste ano. Mas antes disso, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para nós e deixa o seu like. E bem-vindo à Hora do Jogo. Aqui a gente sempre traz as notícias e as curiosidades do mundo do futebol. Vamos pro vídeo. E o primeiro nome da nossa lista é o Danilo, volante do Palmeiras, de apenas 21 anos. Recém-convocado pela primeira vez à seleção principal, o bicampeão da Libertadores tem tudo para ser o próximo jogador em atividade no Brasil a ser o mais disputado na próxima janela de transferências. Clube de pelo menos 3 países do primeiro escalão europeu, Inglaterra, França e Portugal, estão dispostos a investir pesado para contar com o futebol de Danilo na próxima temporada. A lista de interessados conta com Arsenal, West Ham e o Olympique de Marselha. Como ainda tem contrato longo com o Palmeiras até 2026 e várias opções de venda, o Palmeiras não deve aceitar qualquer oferta pela cria das suas categorias de base. A expectativa da diretoria atual é que uma eventual transferência de Danilo alcance pelo menos 25 milhões de euros, ou seja, 131 milhões de reais, sendo o segundo maior negócio da história do clube. O segundo nome da nossa lista é o jovem volante do Flamengo, João Gomes, de 21 anos. João Gomes é um dos jogadores que mais se beneficiaram com a chegada de Paulo Sousa ao Flamengo. O jovem volante não só se firmou como titular, como também virou pilar da reconstrução do time proposto pelo treinador português. Com isso, João Gomes também foi descoberto pelos olheiros europeus que caçavam talentos no futebol sul-americano. De acordo com diferentes veículos de imprensa espanhola, o Atlético de Madrid foi o primeiro time a se movimentar e já preparou uma proposta de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, pelo jogador. O Flamengo, no entanto, considera a oferta muito baixa e acredita que pode lucrar um pouco mais com o volante. Em terceiro lugar, Luiz Henrique, atacante de 21 anos do Fluminense. A nova joia formada em Xerém foi peça essencial na reta final da temporada passada e no começo desse ano do Fluminense, especialmente nos mata-matas da fase preliminar da Libertadores. Os espanhóis Betis rapidamente descobriram o talento de Luiz Henrique e já trataram de assegurar sua contratação por 12 milhões de euros, algo em torno de 66 milhões de reais. O ponta-direito brasileiro será jogador do time da Andaluzia a partir do meio desse ano. O negócio foi revelado dias antes da queda da equipe carioca no torneio continental e gerou um mal-estar danado nas laranjeiras. Ao Flu, resta se contentar com o fato de essa ser a segunda venda mais cara da história do clube, atrás apenas da saída de Gerson para Roma em 2016. O próximo nome da nossa lista é Marquinhos, meio-atacante de 19 anos do São Paulo. Formado na base são paulina, o meio-atacante foi bastante utilizado por Rogério Ceni como opção para os segundos jogos no Campeonato Paulista. Desde o Brasileiro, a sua minutagem caiu consideravelmente. Mesmo assim, o Arsenal achou uma boa ideia investir no jogador, ainda mais por conta de um problema contratual que permitiu que a transferência saísse bem mais barata do que seria em condições normais. Para levar o jovem meio-atacante à Inglaterra, o clube londrino deve desembolsar no máximo 3,5 milhões de euros, algo em torno de 18 milhões de reais. A conclusão do negócio deve ser anunciada pelo São Paulo nos próximos dias. Em quinto lugar, o zagueiro de 29 anos do Flamengo, Gustavo Henrique, apontado como um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro na época em que jogava pelo Santos, Gustavo Henrique perdeu muito rendimento desde que se transferiu para o Flamengo e praticamente não tem tido chances com Paulo Sousa. Mesmo nesse cenário de declínio e já com uma idade relativamente alta, o defensor pode acabar tendo sua primeira oportunidade de atuar na Europa. Isso porque o Olympique de Marselha deseja contratar um zagueiro para a próxima temporada e seu técnico, o argentino Jorge Sampaoli, tem ótimas lembranças do tempo em que comandou o brasileiro no Santos. Caso os franceses realmente consolidem o interesse por Gustavo Henrique, o Fla deve liberá-lo sem muito jogo duro. E para fechar nossa lista, em sexto lugar nós temos Thiago Volpi, goleiro do São Paulo de 31 anos. Titular do São Paulo por 3 temporadas, o goleiro perdeu a posição no começo do ano, depois da contratação de Jandrei, mas continuava sendo a primeira opção de Rogério Ceni nas partidas da Copa da Sul-Americana. Porém, isso sempre foi muito pouco para a opção de Thiago Volpi, e saiu à caça de possibilidades para retornar ao México, onde é bastante prestigiado por conta dos seus 4 anos que defendeu o Querétaro. A chance surgiu na semana passada com proposta de $1,5 milhão, cerca de 7,6 milhões de reais, feito por Toluca.
Apesar da recompensa financeira não ser grandiosa, o São Paulo decidiu aceitar o negócio devido ao salário do goleiro, que é considerado alto demais para ser um reserva. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Hora do Jogo. Aqui a gente sempre traz as notícias e as curiosidades do mundo do futebol. Deixe a sua inscrição, que é muito importante para nós, e o seu like. Até o próximo vídeo.